Os vencedores, os que são os vencedores da vida, eles não começam a vida já no ápice, no melhor, vamos dizer assim, vivendo a nata, vivendo o melhor. Eu digo para você isso porque Davi, ele foi conhecido em Israel depois que ele venceu o gigante Golias. Mas eu digo para você que em outro momento da história, ele era o desprezado, ele estava cuidando das poucas ovelhas de seu pai e ele cuidava de tal maneira que mesmo que ninguém soubesse, porque a primeiro momento a Bíblia não declara em nenhum outro momento, a não ser o momento que ele fala para Saul, um momento especial que ele vai enfrentar o gigante, ele diz, olha, eu quando vinha um leão, eu pegava ele pela barba e tirava a ovelha da boca do leão. Da mesma maneira, quando vinha um urso, eu pegava o urso também e tirava ele ali, de que ele iria matar as ovelhas do meu pai. Então veja que ele aprendeu a guerrear, ele era um guerreiro nato. Ele era um guerreiro que facilmente você, conhecendo a história dele, você vai perceber, você vai notar, você vai conseguir reconhecer, você vai notar que ele tinha dentro dele esse coração, esse desejo de se tornar uma pessoa vencedora. Quando uma pessoa ela é vencedora, quando uma pessoa ela aprende a se dedicar ao Senhor, que ela aprende a viver para Deus, ela começa então a lutar, mesmo quando ninguém está vendo. A pessoa que quer vencer na vida, ela acorda de manhã dizendo, eu vou vencer. Ela acorda, ela vai trabalhar no dia mais difícil, ela diz, eu vou vencer essa situação, eu vou passar por cima disso daqui. Enfim, um vencedor está sempre lutando para vencer. Nunca está desanimando, nunca acorda, ai meu Deus, mais um dia eu tenho que trabalhar, mais um dia eu tenho que fazer. Não, o vencedor é aquela pessoa que é perseverante. E a perseverança de Davi levou ele a derrubar o gigante, a ponto de que todo Israel então começou a engrandecer o nome de Davi. Quando você começa a vencer, o seu nome fica nos holofotes, seja primeiro no meio da família, seja no meio dos familiares, seja no meio dos seus amigos e até você ser conhecido de pessoas que você nunca viu falar. Então entenda, um vencedor ele vai aparecer. E é natural aparecer. E uma coisa que eu gosto de explicar bastante, há um dito popular que fala mais ou menos assim, o prego que se destaca é martelado. Um pacote de prego, o prego que fica mais aparente ali é o prego que vai ser martelado primeiro. Então entenda que o vencedor, a pessoa que tem essa determinação de alcançar, de lutar para alcançar seus objetivos, ela vai ser martelada sim. Vão vir mentiras, vão vir represárias, vão vir pessoas a todo custo tentando impedir você de viver aquele projeto que Deus deu a você. Então eu entendo que Davi, este guerreiro que nunca perdeu uma batalha, ele não foi sempre o guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Ele foi sempre um guerreiro que sempre aprendeu a enfrentar suas batalhas. Tem pessoas que estão impedidas de vencer porque elas não lutam. Estão desistindo. E a Bíblia fala no livro de 1 Samuel, quero começar com você aqui, 1 Samuel 22, o versículo que eu vou ler com você a partir do 1 até o 4, diz assim, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava, preste atenção nos adjetivos que falam sobre essas pessoas, todo homem que estava endividado, todo homem que estava de espírito desgostoso, e aí a Bíblia fala com ênfase, ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Entenda bem,
Davi está agora, depois de ter aparecido nos holofotes de Israel, conhecido como grande guerreiro, né? O pequeno grande guerreiro que venceu o gigante de quase 3 metros de altura e fez que os filisteus fossem envergonhados. Veja que agora ele é conhecido em todo Israel como aquele que não tem medo de enfrentar os inimigos. Saul, que era rei de Israel, ele criou uma birra, ele criou um ódio, uma raiva de Davi, porque sabia que Davi estava aparente aos olhos de todos. Veja que quando você começa a vencer na vida, é natural que venham as pessoas, como diz um ditado, com o olho gordo, né? Vem as pessoas com a chamada inveja, que é um espírito maligno, diabólico. Pessoa que tem a inveja, ela tem que orar a Deus para que ela seja limpa desse sentimento. Porque o sentimento de inveja, de querer ter o que o outro tem, de querer fazer o que o outro faz, isso é desprezível. Além de ser um mau caráter, é um mau caratismo quem tem isso, é uma coisa que faz você perder seu crédito diante de Deus. Mas Saul perseguia a Davi e nessa perseguição ele teve que fugir. Tem coisas que você, para não enfrentar uma guerra moral, você não tem que ter briga, bater boca com ninguém, ele saiu, quer saber de uma coisa? Eu vou sair. Tem coisas que você tem, por exemplo, há pessoas que ela pode ser uma grande empresária. A pessoa trabalha para alguém e ela sabe que pode fazer mais, só que ela tem receio, ela tem medo. Davi sai e vai para um lugar que talvez aos nossos ouvidos soa muito bonito e gostoso de ouvir, lugar forte. O lugar forte que está descrito na Bíblia, esse lugar forte que você acabou de ler comigo, não era um lugar forte por ser um lugar especial, porque ali tinha a ajuda de guerreiros para poder interceder por Davi, não. Ele estava dentro de uma caverna, era mais ou menos um lugar de esconderijo. Um lugar na caverna que ficava nas montanhas é um lugar de difícil acesso, tanto para animais quanto para os inimigos que queriam encontrar Davi e matar Davi, porque Saul estava perseguindo Davi. Só que Davi vai para esse lugar para esconder-se desses inimigos, dessas pessoas mal intencionadas, e quando ele chega ali, daqui a pouco ele chega ali, vem atrás dele os seus pais, vem seus irmãos até Davi. E quando chegam até Davi, aí aparecem 400 homens. Preste atenção que eu vou falar de novo. 400 homens foram até essa caverna. Quando você tem esse espírito de liderança, esse prazer de trabalhar, de se esforçar, você vê ao longe, quando a tua visão é ao longe, que você consegue perceber que Deus quer te usar para coisa maior. Porque eu acredito que estou falando agora com pessoas que Deus quer fazer de você maior do que você é. Deus quer fazer de você muito mais. Deus quer lhe prosperar, Deus quer lhe abrir portas as quais você nunca viu, a qual você nunca imaginou chegar. Só que veja que quando Davi estava nesse lugar, fugido, qual que é o sentimento do coração de Davi? Qual o sentimento é esse? O sentimento do coração dele é, poxa, eu matei o gigante que colocava vergonha sobre Israel. Eu derrubei esse gigante, cortei a cabeça dele. E ao invés de as pessoas verem o que eu fiz, querem me matar. Então eu vejo que você normalmente, você quer que as pessoas te autorizem, te dê legalidade para aquilo que você está fazendo. E nem sempre vai ser assim. Nem sempre as pessoas vão apoiar a tua fé de lutar, de pleitear. Às vezes vão ter pessoas que vão tentar de alguma maneira desanimar você. Elas vão querer fazer você desistir do projeto de Deus, mas você não pode. No entanto, que a Bíblia fala que Deus mandou até Davi 400 homens que estavam vencendo na vida para ajudar Davi. É isso que nós lemos? Não. Deus enviou 400 homens até Davi de espírito desgostoso. O que é uma pessoa que está desgostosa da vida? Que perdeu o prazer de viver, que perdeu o prazer de trabalhar, agora só vive mandando atestado para a empresa, que não tem mais vontade de produzir. Pessoa desgostosa, que ela pouco se importa se o casamento está bem, se o casamento está mal. Pouco se importa se a vida dela vai prosperar, se ela ficar sentada. Você acha que você parado, se você não se esforçar para crescer, vai melhorar alguma coisa? É aquela famosa história, não,
Para que estudar? Hoje tem gente que tem faculdade, está parado, desempregado. Melhor é ficar no meu canto mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aprender que você precisa se aperfeiçoar. Em tudo que você faz, você tem que se aperfeiçoar. Tudo. Davi estava na caverna de Adulão. Ele estava em um local que para ele era um lugar forte, um lugar de esconderijo. E veio a ele 400 homens que estavam desanimados da vida. E a Bíblia fala que isso aqui que me chamou a atenção, porque esses homens estavam em aperto e todos os homens que estavam endividados veio até Davi. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas o Davi, por exemplo, ele é um homem que ensina as pessoas a prosperar? Davi é um homem que ensina as pessoas a como pagar suas dívidas? Será que Davi era um contador, alguém que tinha habilidades com contas, né? Alguém que tinha habilidade com faturamentos? Será que Davi era esse homem? Eu acho que não era isso. E eu acredito, na verdade, que era a bênção de Deus que estava sobre Davi, o fazia vencer em qualquer coisa. Qualquer coisa, eu sempre falo, eu uso dessa expressão e você pode usar, eu não acho isso errado não, tá? Eu digo assim, onde uma pessoa que está com a bênção de Deus vai, a bênção vai junto com ela. Tem pessoas que têm receio de sair, por exemplo, do trabalho e abrir seu próprio negócio. Por que tem medo? Qual que é o receio de abrir seu próprio negócio? Porque elas pensam que elas não vão conseguir. Ah, pastor, eu não sei, para mim, eu acho que eu tenho habilidade. A empresa que eu trabalho, ela está de pé hoje porque eu estou lá, porque lá eu domino tudo. Então, o que te impediria você de ter sua empresa? Então veja que Davi, ele não tinha a habilidade administrativa no que diz respeito a pessoas, a números, mas ele tinha a bênção de Deus. E onde uma pessoa que com a bênção de Deus está, até o que ela não sabe, Deus ensina. E ela aprende com maestria. Porque gente, guarde o que eu vou ler para você. Parece brincadeira, não parece? A Bíblia fala assim, ó, veio homens em aperto, endividados, e homens de espíritos desgostosos. E diz assim, e ele se fez chefe deles. Davi entendeu assim, peraí, esses homens vieram até mim. Eles estão em dificuldades tremendas. Davi entendeu, olha a oportunidade de chefiar esse povo, de ensinar esse povo. Se tem, irmão, uma oportunidade que é dada para você, quando você está na pior das dificuldades da tua vida, aquela hora é uma hora de você despertar, é uma hora de você acordar, é uma hora de você entender, peraí, esse negócio aí é uma oportunidade. Davi está na pior fase da vida dele, está dentro de uma caverna, fugido, e ali dentro vem pessoas até ele. E ali ele entendeu, eu vou chefiar esse povo, eu vou ensinar esse bando de derrotado. Todas essas pessoas que estão derrotadas, desanimadas, vão se tornar vencedores. Olha que bonito isso. Quando uma pessoa usada por Deus, quando uma pessoa que entende a palavra, uma pessoa que entende o recado de Deus, ela consegue mudar o ambiente que ela está. Você é um transformador de ambiente. Se você chega no local, a pessoa chega de manhã e olha para você com aquele bom dia, você tem que fazer um bom dia diferente. Bom dia, Deus abençoe seu dia, que esse dia seja uma bênção. Se você chega num local onde as pessoas começam a trabalhar e começam a reclamar da empresa, porque essa empresa paga mal, porque esse patrão não presta, você tem que mudar essa história aí. Você não pode aceitar isso no seu coração, porque é nas decepções que nós vemos o crescimento de grandes pessoas. Essas pessoas só vão crescer porque elas vão ser diferentes. Então entenda, no lugar onde você chega, você tem que fazer a diferença. Você tem o Espírito de Deus, você tem que crescer. E a Bíblia fala que levantou-se 400 homens para guerrear junto com Davi. Aí eu vou mostrar para você, eu não vou ter tempo de mostrar toda a história, mas lá em 2 Samuel, no capítulo 23, a Bíblia vai mostrar algumas pessoas que estavam com Davi aqui, e essas pessoas foram levantadas dentro da caverna. Estes homens que nós vamos ler agora a partir do versículo 8, fala aqui dos 37 valentes de Davi. Davi agora rei, Davi agora com grande exército, Davi agora por cima da carne seca. Davi está muito bem, só que Davi só estava bem porque ele tinha gente forte do lado dele.
Ele tinha gente que estava realmente disposta a lutar. Sabe quando uma empresa, quando um local, quando um ambiente é transformado, quando uma família é transformada no que diz respeito à vida financeira, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao amor fraternal, a mudança se dá, acontece a mudança desde o momento que todos trabalham juntos. Tem que ter um trabalho de cooperatividade. Cooperatividade é o quê? É todos entender o propósito. Espera aí, para vencer, vamos só para a gente não ficar aqui pensando que, para você não pensar que eu estou ensinando uma coisa antibíblica, Jesus ele tinha 12 discípulos, 12. Desses 12 discípulos que ele tinha, ele passou durante todo o tempo que ele pregou, durante 3 anos e 6 meses, ele pregou essa mensagem dos evangelhos e esses discípulos estavam com ele aprendendo. Veja que Jesus, quando chegava, por exemplo, só para você lembrar, não vou abrir agora, mas a Bíblia fala sobre João 5, por exemplo, onde fala do Gadareno, que quando Jesus foi até Gadara, chegando ali em Decápolis, onde tinham 10 cidades, tinha um menino que estava ali endemoniado. E todos da cidade sabiam que ele era endemoniado, mas ninguém ia lá expulsar o demônio dele. E Jesus terminou uma pregação que foi muito longa. O dia já se passou, chegou a noite, e o judeu tinha uma prática, que quando dava o horário da noite, eles iam dormir e ninguém fazia mais nada. Só que escureceu o dia, já chegou a noite, Jesus olhou para os discípulos e falou para eles assim, passemos a outra margem. Sabe o que os discípulos fizeram? Entraram no barquinho, Jesus entrou no barco junto e foram remando para ir para outra margem. Sabe o que significa isso? É cooperatividade. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam afadigados, mas eles se levantaram e entenderam, peraí, Jesus, o Filho de Deus, está pedindo para que nós vamos continuar. Então eu vou ser cooperativo, eu vou cooperar com o propósito. Qual que é o propósito, pastor? O propósito era chegar em Decápolis, encontrar o Gadareno, expulsar o demônio e curar aquele rapaz. Então entenda que Jesus, ele não vai estar com pessoas que não são proativas, pessoas que não estão dispostas a fazer. Deus não vai usar pessoas que não estão dispostas a fazer nada. Se você só escuta, você retém, é igual a esponja, enche, você está cheio, mas você não pratica. Você ter todo o conhecimento das coisas de Deus, mas não viver e não praticar, é a mesma coisa de você estar com sede, estar com um copo d'água, estar com uma garrafa com água e você não sabia abrir a garrafa de água. É a mesma coisa. Então você pode pensar que esse recado que eu estou trazendo para você tem o interesse, a conotação de prosperar, e eu digo para você que tem mesmo, para você aprender, que se você aprender a ser um vencedor em tudo que você fizer, ainda que você esteja pequeno, ainda que você esteja num lugar difícil, ainda que nem tenha aparência de que vá crescer, não há problema, desde que você vença as etapas da sua vida. Você tem que aprender a vencer. Se você caminha com pessoas que te desanimam, se você vive com pessoas que fazem você ficar prostrada, faz você ouvir coisas que ao invés de te levantar, te derruba cada vez mais, isso aí tem que sair da tua vida, você não pode caminhar desse jeito. Então, para que fique mais simples para o nosso entendimento, Davi, ele venceu dentro da caverna, Davi venceu no meio do pasto cuidando das ovelhas, Davi venceu o gigante quando todos os israelitas estavam escondidos igual, como alguns podem dizer, estavam todos amedrontadinhos, e Davi foi lá, deixa comigo que eu vou vencer esse gigante, em nome do Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer esse gigante. E ele foi e venceu. Quer dizer, Davi, ele entendeu que se Deus está com ele, não tem inimigo que o vença. Se o Senhor estiver com você, como que Deus vai estar comigo? Pela palavra. Você vai praticar o que a palavra diz e Deus vai com você. Enquanto você o obedecer, o Senhor vai com você. Moisés disse no deserto, Senhor, não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Então, Deus disse, Moisés, fique tranquilo, minha presença vai ir contigo para te fazer descansar. O que te faz ter paz na caminhada, o que te faz você crer no propósito, vai acontecer, vai se cumprir a promessa, vai chegar o dia que eu vou ver a minha vontade se cumprir.
Eu vou ver os meus sonhos, os meus objetivos sendo alcançados. Sabe quando vai acontecer isso? O dia que você aprender a caminhar com Deus. Davi caminhava com Deus. Agora, preste atenção. O que estes homens que eu vou fazer a leitura agora fizeram? Homens que outrora eram um bando de derrotados, que foram chefiados por alguém que cria totalmente em Deus. Olha a diferença. Segundo Samuel 23, versículo 8 em diante. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Quando eu leio isso aqui, eu fico impressionado, sabe? Eu acho cômico isso aqui. Porque esse homem tem uns nomes difíceis, até tem uma irmã que está grávida, olha que nome, um monte de nome bonito aí para colocar no filho. Mas esse homem aqui, o Josebe-Basebete, ele, de uma vez só, ele enfrentou 800 homens sozinhos. Aí você fala, pastor, desculpa aí, isso é mentira. Deixa eu falar uma coisa para você, eu creio em tudo que está descrito na Bíblia. Diz a palavra que ele venceu 800 homens de uma vez. Sansão não derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento? Por que o Josebe-Basebete não pode fazer? Quer dizer, eu falo o meu nome aqui e você fala o teu nome aí do outro lado. Beleza? Por que o Josebe-Basebete venceu? Por que o Jefferson não pode vencer? Fale o seu nome. Não seja tímido, não. Pode falar. Se o Josebe-Basebete venceu 800 homens, por que o Jefferson não pode? Por que a Maria não pode? Por que o Antônio não pode? Por que o José não pode? Por que o Silvio não pode? Por que o Natanael não pode? Por que a Daniele não pode? Por que você não pode? Peraí. Se Deus foi com ele, Deus vai comigo também. Eu vou na palavra, eu vou junto. Você pode vencer. Aí diz aqui, ó, e depois dele, vamos continuando aqui, versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, os que estavam mais perto de Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. O Eleazar, ele era tão guerreiro, quando veio os inimigos filisteus, ele pegou da espada e lutou, no entanto que ele cansou e a espada ficou colada na mão dele. Eu vou te dar uma experiência que eu tive aqui, vou te falar para você de uma experiência que vai te fazer interpretar um pouquinho do que está escrito aqui. Quando, no início da minha vida, no início ali da minha vida profissional, comecei trabalhando ali ajudando de pedreiro, ali trabalhei com obras. E eu me lembro que ali, com meus 16, 17 anos, me mandaram quebrar uma parede. Olha a experiência. E eu me lembro que passava o dia inteiro quebrando parede com uma marreta na mão. O dia inteiro quebrando. Quando terminava o dia, a mão ficava assim, ó, colada. Os nervos ficavam, parecia que travava assim a mão, ó, até que você tinha que vir forçar com a mão assim, para os dedos abrirem, porque de tanto usar a ferramenta, ela ficava colada na mão. A mesma coisa do Eleazar. Ele foi enfrentar os inimigos e lutou, cansou, mas venceu os inimigos. Até que a espada ficava colada na mão. O Eleazar tinha que pegar a espada e fazer isso aqui, ó, com a mão depois, ó, abrir assim os dedos, ó, e ia abrindo, porque chegava a travar os nervos assim, ó, firmados que estavam na espada, para poder vencer os inimigos. Você é assim também? Aquela pessoa que luta, enquanto você não vê a vitória, você não para? Porque só vai vencer a pessoa que é assim, que luta e só para de lutar quando você vê a realização. Agora, tem gente que qualquer coisinha desanima. Qualquer coisa, isso aqui pra mim não, pelo amor de Deus. Se faça chefe, ainda que seja no meio dos derrotados, ainda que seja no meio de gente que não sabe, eles vão aprender porque o Senhor é com você. Agora, versículo 11, onde eu queria chegar. E depois dele, Samá. O Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, um pedaço, não era coisa grande não, mas era dele, é dele.
O povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Agora, eu vou perguntar para você, o Samar, ele estava sozinho diante do seu campo de lentilhas. E a Bíblia deixa muito claro, esse campo de lentilhas era uma terra pequena. Tem gente que porque acha que é pouco que tem, ou que faz pouco, que ganha pouco, ou porque ela não vai aparecer, ela acha que porque é pouco ela não luta pelo que é dela. Ah, eu nasci para ser pobre mesmo, nasci para sofrer. E aí a pessoa não se esforça, não se dedica para sair da situação que está. O Samar não, o Samar pegou a espada e disse, espera aí, vem comigo aqui. Quem vai ser que vai mexer com o que é meu? Quem é que vai se levantar aqui para levar o meu campo de lentilhas? Quem é o homem que vai fazer isso? E ele foi, lutou contra todos os inimigos e não levaram uma lentilha do campo de lentilhas de Samar. Quer dizer, não roubaram a terra de Samar. Não deixem roubar de você o que é seu, crente. Não deixe, não permita. Porque Samar viu o Senhor, preste atenção, pela vida do Samar, por ele ter enfrentado os inimigos, defendeu o campo dele, defendeu sua família, defendeu a sua casa, seus filhos, defendeu a casa, defendeu a esposa, defendeu os irmãos, defendeu o pouco rebanho que tinha, a pouca terra que tinha, mas era dele. Não perca o que é seu, não deixe a bênção passar por você e você perdê-la. E diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor operou grande livramento. Eu vou ler somente agora, deixa eu pegar o versículo-chave aqui, versículo de número 20. Eu vou pular aqui que eu não tenho tempo de ler agora. Na hora do almoço eu vou falar um pouco mais. Diz assim, ó, também Benaia, versículo 20, também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu dois fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Aí eu falo assim, puxa, esse Benaia aí, esse é guerreiro mesmo. Agora, para conclusão da mensagem de hoje, para conclusão, nós temos que entender o seguinte, quando esses homens são contados os valentes vencedores que andavam com Davi, Davi era vencedor porque tinha gente vencedora que andava com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, já ouviu na matemática, menos com menos é mais? O Davi estava ali fugido e 400 homens fugindo das suas vidas tristes, depressivas, angustiadas e endividadas, juntou-se os dois ali. E Davi se fez chefe deles, ensinou um povo a ser guerreiro e forte. Agora, como que você vai fazer? Você vai aceitar ser derrotado? Ou você vai se levantar hoje? Estou aqui, como Davi, levantando você nessa manhã, levantando você nesse dia, para você entender, Deus quer te fazer vencer, mas você precisa andar na direção de Deus. O Benaia foi lá na cova do leão. O Benaia, ele falou, peraí, tá muito quieto o negócio aqui, eu vou enfrentar. Tem gente que sossegou, não tá crescendo mais porque você parou, você desistiu, você desanimou. Desanima não, vamos se esforçar, vamos voltar àquela peleia. Ah, pastor, mas o Brasil como é que tá? Tá muito incerto as coisas. Não, esquece esse negócio, vai lutar, vai vencer o leão que tá lá escondido. Vamos vencer, vamos trabalhar, vamos ampliar, vamos vencer os inimigos. Agora, seja um vencedor ou seja um derrotado, a escolha é sua. Eu creio que Deus vai dar direção para você vencer, tá bom? Eu quero orar agora por você, para que o seu dia seja uma bênção. Você que está doente, com alguma enfermidade, seja o mal que for, quero que essa palavra que tocou seu coração agora, abriu o coração para você ouvir a oração e a bênção chegar até você. Feche seus olhos. Pai, nos achegamos diante de Ti e apresentamos ao Senhor estas águas, com a certeza e a convicção que o Senhor está entre nós para nos abençoar.
Peço que o Senhor derrame sobre estas águas uma unção do céu, uma unção como diz no livro de Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Que haja cura, meu Deus, que haja libertação, que todas as enfermidades de alto a baixo, da cabeça à planta dos pés, sejam arrancadas, aniquiladas e que a tua bênção chegue sobre o teu povo, em nome de Jesus. E também oro, meu Deus, para que o Senhor prospere a vida de todos, que cresçam em tudo, que prosperem em tudo e sejam mais que vencedores em Cristo Jesus. Você que crê, diga eu creio, beba comigo desta água e seja abençoado.